Olá, boa noite. Meu nome é Luiz Eduardo, sou médium do Grupo Anjo de Luz. Esse aqui é o programa Encontro Virtual do grupo. Orai e vigiai sempre, luz, paz e bem. O Grupo Anjo de Luz tem como missão promover o ser humano. Isso é feito através da assistência espiritual, que é disponibilizada através dos nossos tratamentos e também através dos estudos das nossas apresentações, onde fazemos leituras e reflexões sobre o Evangelho. Esses nossos tratamentos, que eu acabei de citar, eles são disponibilizados na assistência espiritual e podem ser encontrados no site do grupo, e as inscrições feitas por lá mesmo. No site você pode encontrar como opção de tratamento cirurgia espiritual à distância, espiritual presencial, oração pessoal ou oração para casa. Os tratamentos também estão disponíveis para os animais, cirurgia espiritual à distância, cirurgia espiritual presencial, oração para os animais e oração para o tutor. Todos os tratamentos aqui no grupo são gratuitos e complementares, ou seja, eles não dispensam tratamento médico, mas sim complementam. Antes da gente dar início ao tema de hoje, convido todo mundo a fazer comigo um mantra do perdão, amor e gratidão do grupo Anjos de Luz. Ele é um mantra que nos conecta com o Criador e, caso queira, feche os olhos e repita comigo. Hoje eu me perdoo. Neste momento, perdoo a todos. Peço perdão. Sinto muito. Eu me amo. Amo a todos. Sou grato. Estou livre. Todos estão livres. Assim é, assim será, está feito e amém. Amém, amém, amém e amém. Agora, gente, antes de a gente começar de vez, vamos rezar junto o decreto dos servidores da luz, pois cada um de nós é um servidor da luz, maior que nos guia. Convido todo mundo novamente a fechar os olhos e me acompanhar, por favor. Eu sou um corpo de luz. Eu acendo a luz em mim e ao meu redor. Eu aciono as potencialidades cósmicas da luz para que vibrem em cada ser. Eu sou a luz, sou a mais alta vibração de luz. Eu sou luz, eu vibro na luz e permaneço na luz para toda a eternidade. Vamos começar, né, pessoal? O encontro virtual, ele propõe trazer temas sobre o espiritismo no nosso mundo atual. E o tema de hoje é ciência relacionada ao espiritismo. Nosso convidado de hoje, nossa convidada, já é conhecida. É apresentadora dos nossos Bons Fluidos, estudante de medicina veterinária e reikiana. Também é médium do Grupo Anjos de Luz e aceitou o convite para a gente conversar um pouco sobre esse tema. Bem-vinda, Sara. Muito obrigada, Luiz. Então, pessoal, já entrando um pouco no tema, ciência e espiritismo, falando um pouco sobre isso, o homem, a gente tende a crer que há uma barreira invisível entre a religião e a ciência, sendo que a gente vê que uma está de cada lado. É, Contudo, o espiritismo, ele vê os espectros, a ciência e o espiritismo, eles se aproximando cada vez mais. Portanto, é comum a gente ver revelações espíritas de livros psicografados sendo confirmados pela ciência. Então, Sara, como é que é possível a gente relacionar a ciência e o espiritismo? Então, nós devemos saber que o Espiritismo vai se basear na evolução desde o começo de tudo. E a partir desse princípio, nós já podemos relacionar a ciência e o Espiritismo, uma vez que Deus nos deu a inteligência para aprender e entender a evolução. Sim, isso é verdade. A sabedoria divina, ela nos trouxe a ciência através da nossa capacidade analítica, né, de observar as leis da natureza que já tinham sido criadas. São perfeitas, né, feitas por Deus, né? Então a gente deve utilizar desse nosso conhecimento
para a gente estar em constante evolução, que é uma coisa que a gente aborda bastante no Espiritismo também. Albert Einstein, ele disse uma vez, a ciência sem religião, ela é manca, e a religião sem ciência é cega. Ou seja, elas não andam uma sem a outra, né? Elas se complementam. A religião e a ciência não devem ser campos antagônicos, pelo menos é isso que eu entendo. A gente deve buscar sempre o conhecimento, levando em consideração nossa espiritualidade e entender a nossa espiritualidade também respeitando os limites da ciência. Desde o início, é, a religião institucionalizada renunciou à evolução científica. A gente pode ter como exemplo Copérnico, Galileu, Darwin, esses são os mais famosos, né? E essa renúncia, ela acontecia devido à limitação da crença, uma vez que as teorias científicas, elas não eram compatíveis com os relatos feitos na Bíblia, né? No entanto, para o Espiritismo, se a ciência provar o erro de alguma ideia espírita, a gente deve colocar a ciência em primeiro lugar, o que é um fato curioso, né? Quando a gente coloca todas as religiões em um mesmo plano, isso não é muito comum. Você, Sara, você acredita que em algum momento vai ser possível comprovar ou reprovar todas as crenças do Espiritismo? Bom, Luiz, essa pergunta ela é intrigante, pois ela vai girar em torno da incerteza. Talvez em algum momento a ciência vai comprovar as crenças do espiritismo, porém há possibilidade disso nunca acontecer. Realmente a gente está trabalhando com algo muito hipotético com essa pergunta, né? Algo que ainda não é tão palpável, está bem longe da gente. O Espiritismo ele se baseia na avaliação de fenômenos que começaram a ser observados pelo Allan Kardec e alguns seus colaboradores, que sempre tentaram manter um padrão de investigação, né, para não afetar as obras mediúnicas que já tinham sido obtidas. Contudo, entretanto, porém ou todavia, até hoje é muito discutido se o Espiritismo é ou não uma ciência. Para você, Sara, a gente pode afirmar que o Espiritismo é uma ciência? Bom, a gente não pode afirmar que o espiritismo é uma ciência, porém, ela é uma doutrina simultaneamente científica, filosófica e religiosa. Nós devemos avaliar também que na ciência é impossível definir a existência ou não de algo. Sendo assim, o que fazemos, o que o espiritismo faz é a avaliação de fenômenos e suas relações com outros fenômenos. Isso volta lá no Allan Kardec, né? Como que a avaliação dos fenômenos é mesmo a base do espiritismo. É, o progresso ativo, ele está sempre acontecendo, né? Portanto, a gente deve observar se nossas ideias, se nossas crenças estão ficando obsoletas, se elas estão sendo mais deixadas de lado, se elas estão correspondentes com o mundo que a gente vive, né? Por isso que a gente tem sempre que estar pensando em novas teorias, novas doutrinas, novos teoremas. A gente tem que estar em constante evolução, voltando naquilo que a gente falou um pouco no início do encontro. Como que você, Sara, acha que o espiritismo pode contribuir para o progresso da ciência? Bom, um vai servir de apoio para o outro. Num futuro não tão distante, as religiões e as crenças, elas vão trabalhar juntas para a compreensão das leis naturais. Não, e o caminho para a gente percorrer até que isso aconteça de forma coesa, ele é grande ainda, né? Ele é bem tortuoso. Então, o que que você acha que nós devemos manter em mente até isso se consolidar? Primeiro, nós devemos manter a nossa fé e nós devemos também estudar bastante. A ciência humana e a ciência espiritual, elas estão interligadas. Por exemplo, elas são como um rio que se encontra depois de diversos afluentes. Então, em algum momento, elas vão se encontrar novamente. Sem dúvida, sem dúvida. A gente consegue enxergar, tendo esse bate-papo aqui, como que ciência e espiritismo, desde da criação de um e da criação de outro, eles estão juntos, né? Como que um influencia no outro e como que um só cresce com o entendimento e com a ajuda do outro.
Então não adianta um tentar anular o outro ou um tentar descredibilizar o outro. A gente precisa mesmo é entender que, que os dois vão se complementar ao longo do tempo, vão se fortalecer e vão se ajudar a se explicarem muito melhor. Porque a gente realmente só cresce assim, buscando a constante evolução, sempre quebrando paradigmas, né? Sempre tentando juntar coisas, às vezes vistas como, como que eu posso te falar isso? Mas como que não casam, né? Pelos outros. Então, é muito bacana isso, é muito legal ver para como é que a ciência e o espiritismo vão continuar caminhando juntos, sim. E muito bacana, Sara, suas respostas todas. Nosso bate-papo aqui foi bem bacana. Gostaria de saber das suas considerações finais sobre o tema, sobre nossa conversa. Bom, eu acho que dá para perceber que a ciência e o espiritismo eles estão ligados, né? Justamente porque a ciência é um dos tripés do espiritismo. Eu acho que principalmente a gente tem que ter um foco e realmente estudar bastante para que no futuro, não, talvez não seja tão distante, talvez seja mais próximo, eles trabalhem juntos, né? Com certeza. E quanto mais estudo, mais fácil nossa mente se abre para outras conexões e para diferentes temas sendo debatidos em linhas completamente diferentes. Então, o importante é isso mesmo, é continuar estudando e continuar com a cabeça aberta e disposta a escutar aquilo que você estuda vindo de outras vertentes e de outros campos do conhecimento. E é por isso que eu concordo com você, concordo com a nossa conversa aqui, com o que a gente chegou a concluir, que sim, espiritismo e ciência vão continuar caminhando de mão dadas. Então, pessoal, vou deixar uns recadinhos aqui para a gente antes de finalizar. A programação de dezembro aqui para o Grupo Anjos de Luz online. No dia 8/12, a gente tem mais um Conexão Musical com o tema Bondade. No dia 12 de dezembro, nós temos o atendimento fraterno com o tema Há muitas moradas na casa do Pai. Dia 20/12, temos nossa tradicional cirurgia espiritual à distância lá no YouTube, Oração e Cura. No 21/12, temos mais um grupo de estudo do Grupo Angelus, que é o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse estudo está bem legal, inclusive. E no dia 29 de dezembro, temos o encontro virtual para fechar o ano do grupo, que vai falar sobre dinheiro e espiritismo. Para encerrar, eu agradeço a presença de todos, agradeço a Deus, agradeço a Cristo, a equipe médica do Grande Coração e Astéria, representada por Dr. Helmut, mentor espiritual do Grupo Angelus, e agradeço novamente a presença de todo mundo que assistiu, que deixou o like, que curtiu o bate-papo, e principalmente a Sara por ter aceitado o convite e ter iluminado o nosso caminho aí com uma conversa muito bacana. Quer te falar mais alguma coisa, Sara? Eu gostaria só de agradecer e que eu gostei muito do nosso bate-papo. Então é isso. Muito obrigado, Sara. Muito obrigado a todo mundo. Orar e vigiar sempre, luz, paz e bem. Vejo vocês na próxima.